Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar resolvendo essas duas questões que foram pedidas em dúvidas da disciplina. A primeira diz o seguinte, sorteia-se um número de 1 a 16 e pergunta qual a probabilidade de que saia um número divisível por 2 ou divisível por 3. Então vamos lá. Então é a probabilidade de ele ser divisível por 2 ou por 3. Então, primeiro, vamos colocar os números aqui, que são do 1 ao 16. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, vamos lá. Esses daqui, pessoal, são nossos casos possíveis, né? Tá? Todos são 16. Ao todo a gente tem 16 possibilidades. Pode cair qualquer um desses números no sorteio. Só que a probabilidade que é para a gente calcular é a probabilidade de ele ser, vamos escrever aqui, divisível por 2 ou divisível por 3. Tá? Então vamos lá. Para ser divisível por 2, quais são os números que são divisíveis por 2? Ora, eu posso dividir o 2 por 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12, o 14 e o 16. Tá? E os divisíveis por 3? 3, 6, 9, 12, 15 e é isso aí. Tá bom? Então, pessoal, agora o que a gente tem que notar é o seguinte, tem certos números que são divisíveis tantos por 2 quantos por 3. E isso conta na hora que a gente está fazendo o problema. Ou seja, se a gente colocar simplesmente esses números aqui, a gente vai estar contando esses números a mais. Tá bom? Tá? Então aqui eu só vou fazer uma coisa aqui para vocês lembrarem, essa coisa do ou. Por exemplo, se eu tenho um conjunto A e B e eu quero vou pegar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, se eu quero A união B, eu quero todos os elementos, ou seja, os elementos de A e os elementos de B. Então, seria o que? 1, 2, 3. Aí, do elemento A, eu contaria de novo, digamos, 3, 4, 5. Ou seja, eu estou colocando um a mais aqui, né, nesses números de elementos, tá? Eu estaria contando a mais, tá? Vou fazer assim, por exemplo, número de elementos de A união B. O que é isso? É o número de elementos do A mais o número de elementos do B. Isso, pessoal, quando eles não têm nada em comum, né? Nota o seguinte, quantos elementos tem o A? 3. Quantos elementos tem o B? 3. No total dá 6. Mas quantos elementos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, como é que a gente calcula o número de elementos A união B? Ou seja, quando tem um ou. A gente tem que diminuir o número de elementos que eles têm em comum. Agora, quer ver como vai dar direitinho? Quais são os números de elementos do A? 3. Quais são os números de elementos do B? 3. Menos, qual é o número de elementos que eles têm em comum? Tem somente o 3, então somente um número. Então isso daqui vai dar 5. Certo, pessoal? Então, o
No que isso daqui vai se aplicar? Agora na hora de a gente calcular as probabilidades. Ó. Se eu calcular a probabilidade de A união B, ou seja, probabilidade de A ou de acontecer o B, é a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade da interseção, ou seja, dos elementos que eles têm em comum. Então vamos voltar lá para o nosso problema. Ó, deixa eu apagar isso daqui. Ó, vamos voltar para o nosso problema. O que a gente tem aqui? Ó? Divisível por 2, vamos chamar que é a probabilidade de... Vamos chamar que divisível por 2 é A e por 3 é B. Então vamos lá, a probabilidade de ser divisível por 2 é qual? É, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, 8 de... Agora, né, casos favoráveis por casos possíveis. Possíveis a gente já sabe que é esses aqui de cima, que são os 16 elementos. Então, ou seja, 8 de 16. Tá? Qual é a probabilidade de ele ser divisível por 3? A probabilidade de ele ser divisível por 3 é 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 de 16. Só que nisso, pessoal, se eu somar as probabilidades, eu vou estar cometendo aquele erro que eu mostrei para vocês antes ali quando eu fui falar do número de elementos de um conjunto. Eu estou contando a mais alguns números. Então eu preciso saber, vamos chamar aqui, ó, a probabilidade de ser A e B, ou seja, de ser divisível por 2 e também ser divisível por 3. Então, para ser divisível por 2 e por 3, na verdade tem que ser divisível por 6. Então, ó, a gente já vê ali que é o 6 e o 12. Então, a probabilidade da interseção, ou seja, de ser A e B, são dois elementos de 16 que a gente tem ali. Agora ficou simples. Ó. A probabilidade de A ou B é igual à probabilidade de A mais a probabilidade do B menos a probabilidade do C. Desculpa, dos dois ali, né? Da interseção, desculpa, de serem, né, divisíveis por 2 ou por 3. Tá? Então agora é só fazer aqui, ó. P de A ou B, ou seja, de ser divisível por 2 ou por 3, é P de A, que é 8 por 16, mais 5 sobre 16, menos 2 sobre 16. Ora, isso daqui vai dar o quê? Ó? Vai dar 8 mais 5, né? Que dá 13 menos 2, ou seja, 11 sobre 16. Certo, pessoal? Tá ali, ó, letra D. Bom, agora vamos fazer essa probabilidade que diz o seguinte, ó. Desculpa, pessoal. A probabilidade de que João seja aprovado em estatística é de 50% e de que a Elaine seja aprovada é 60%. Sabendo que os eventos são independentes, ou seja, né, pessoal, um não tem ligação com o outro, as probabilidades de que ambos sejam aprovados e pelo menos um deles seja aprovado são... Então vamos fazer esse exemplo. Só um pouquinho, pessoal. Vou pausar aqui e vou iniciar no problema. Bem, diz o seguinte, então. Vamos colocar os dados aqui, tá? Para a gente conseguir resolver esse problema. Vou pegar uma outra cor aqui, preto mesmo. Fica legal. Ó, vamos lá. A probabilidade, então, do João, vamos botar assim, ó, P de J é 50%. Beleza.
A probabilidade da Elaine ser aprovada é 60%. E vamos lá, vamos fazer agora que ficou barbada, né? Porque não é tão difícil esse problema, o difícil é a gente interpretar, né? Diz o seguinte, ó. 1. Que ambos sejam aprovados. Ou seja, o que é isso que eu quero dizer? Eu quero que o... Ó, vamos botar aqui. Eu quero que o João seja aprovado e a Elaine seja aprovada. Ora, se eu quero saber a probabilidade... Vou botar um P aqui de outra cor. Se eu quero saber a probabilidade do João e da Elaine ser aprovada, isso daqui é a mesma coisa que a probabilidade do João vezes a probabilidade da Elaine. Por quê? Porque se tem um E, isso daqui é a mesma coisa que a interseção. E a probabilidade da interseção é a multiplicação de ambos. Então isso daqui vai ser igual a... Ih, já botei um azul, agora que já ficou um carnaval. Mas tá. Vai ficar 50%. Vou botar assim, ó, 50%. Vezes 60%. Já vou simplificar aqui, ó, para a conta ficar mais fácil. Ou seja, 5 vezes 6, 30. 10 vezes 10, 100. Ou seja, 30%. Então, ou é a ou é a D, tá? Agora, olha só. Desculpa, pessoal. Tá, vamos fazer a letra 2. O 2 ali, o item 2, desculpa. Diz o seguinte, pelo menos um deles seja aprovado. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, ó, que ou o João é aprovado, ou a Elaine é aprovada. Pelo menos um dos dois vai ser aprovado. Esse ou aqui, pessoal, pra gente é como se fosse a união. Então eu vou calcular a probabilidade do ou. Acabei de apresentar para vocês a probabilidade do ou num outro problema, que é o seguinte, ó, é a probabilidade do J, do João, mais a probabilidade da Elaine, só que eu tenho que descontar a probabilidade de ambos serem aprovados que eu acabei de calcular. Tá? Porque o que pode acontecer para vocês? Vocês somarem 50 mais 60 vai dar 110. Aí vocês vão ver ali, tem 30 eu já achei. Daí o outro é 80 e 100 e marca 100 mesmo, porque é o mais próximo, digamos assim. E aí, tá errado. Vamos fazer então aqui. Vai ser o seguinte, ó. A probabilidade do João é 50% mais da Elaine 60%, menos a dos dois, né, serem aprovados, que eu acabei de calcular, que é 30%. Claro que agora eu não botei o por cento ali, porque a gente não vai multiplicar nem nada, é só somar as porcentagens, ou seja, isso daqui dá igual a 80%. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.